Boa noite, então, a todas e todos presentes, senhoras e senhores vereadores, presidente Marcelo. Agradeço a todos pela homenagem, em especial ao vereador Léo Damer pela indicação do meu nome. No dia 15 de maio, comemorou-se o Dia dos Assistentes Sociais. Trata-se de uma profissão de nível superior, existente no Brasil desde a década de 30. Com uma inserção fortíssima no campo das políticas sociais públicas, de atendimento à população, nos espaços de gestão, nos municípios, estados, União, nos poderes executivos, legislativos e judiciários brasileiros. Também está presente em diferentes esferas do terceiro setor, como ONGs, OCIPs, movimentos sociais, sindicatos, associações, cooperativas e empresas privadas. Trata-se de uma profissão em que predomina o gênero feminino. Além disso, conta com um consolidado aparato de ensino, extensão e pesquisa em todo o país, trazendo sua contribuição à ciência e ao pensamento brasileiro em diversas linhas de pesquisa. O serviço social preocupa-se com a chamada questão social e suas mais variadas expressões, e as violações de direitos, as violências, a pobreza, a falta de acesso aos bens da sociedade. Em suma, a questão social, sendo desigualdade social, decorre do conflito capital e trabalho. Conflito porque motiva interesses divergentes. Conflito, ora aberto, ora velado, é conflito porque significa a dominação pelo poder financeiro, cultural, político, moral, de gênero, de raça, etnia, etc. Isso tudo garantido pelas instituições que, em muitas ocasiões, pelo uso do monopólio da violência por parte do Estado. Na sua preocupação com a chamada questão social, o Serviço Social ampara-se em seu código de ética, dos quais vou ler alguns dos princípios fundamentais. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes, autonomia e emancipação plena, expansão dos indivíduos sociais. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras. Defesa do aprofundamento da democracia enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida. Posicionamento em favor da equidade e da justiça social que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando a diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual na perspectiva da competência profissional. Exercício do serviço social sem ser discriminado nem discriminar por questões de gênero, de inserção de classe social, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. Até aqui, expus o que movimenta a categoria profissional, seu objeto, a questão social e os princípios do Código de Ética. Daqui por diante, pretendo apontar de modo geral o contexto de que parte e a conjuntura que nos desafia como assistentes sociais. Estou há quase 12 anos servindo aos cidadãos esteienses. 11 deles junto ao CRAS Território de Paz, ao qual pude ter a oportunidade de coordenar por 3 anos. Atualmente, atuo no Centro de Atenção Psicossocial CAPS-AD Mãos Dadas, e desde janeiro deste ano vim a ser eleito para compor a diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais, o SISM. Acredito que estas inserções me autorizam a dizer que temos muito por fazer. Sobretudo nos últimos anos, vimos a desigualdade social crescer absurdamente no país e o conjunto dos trabalhadores sofrerem perdas de direitos. A fome, a miséria da população, o desemprego,
o desmonte do Estado, somada a uma das piores governanças da história do país desde a independência. Pois bem, esse contexto em que nosso país vai de mal a pior, coroamos com 667 mil mortes. Sem dúvida, poderiam ser menos mortes, mas a epidemia nos pegou na esquina da história, exato momento em que estamos como um navio à deriva, desgovernados por pessoas que têm compromisso com o passado, com a morte e debocham da asfixia alheia. A pergunta que cabe é: Esteio está entre os municípios que aceitam ou recusam tal situação? Deixemos que a história e a consciência de cada um de nós responda. Nos últimos anos, vimos brotar do esgoto o racismo, a intolerância, o diálogo, o machismo, a misoginia, o estímulo à violência, a milicianização, o estímulo ao armamento, a destruição do meio ambiente, o deboche com o sofrimento da população e o autoritarismo. Os exemplos estão aí todos os dias, com os inúmeros casos de racismo, agressão a pessoas LGBTQIA+, a violência contra os indígenas, o descaso com o meio ambiente, as agressões a vereadoras pelo Brasil afora, depois da morte de Marielle Franco, ainda sem respostas. Pares de vossas senhorias, em risco por exercer um dos direitos mais sagrados em uma democracia real. Na última semana, uma chacina no Rio de Janeiro, a tortura seguida de morte em Sergipe. Façamos presente aqui a memória de Genivaldo Jesus dos Santos, de 38 anos, covardemente assassinado, cruelmente assassinado. A violência contra os mais pobres, contra a população de rua, tão denunciada pelo padre Júlio Lancelotti. Pergunto que exemplos queremos para a nossa cidade. Ainda temos tempo de fazer nossas escolhas. Não pensemos que por Esteio estamos isolados. Padecemos das mesmas mazelas, talvez em menor escala. Apresento alguns exemplos que permitam refletir sobre as nossas práticas. Atender a população também é protegê-la. Na última semana, voltamos a ter internet no CAPS-AD após 44 dias sem internet e sem telefone. Senhora e senhores vereadores, já conseguiram imaginar esta Casa do Povo 44 dias sem internet e sem telefone? Como membro da diretoria do Sindicato dos Servidores e com meu olhar de assistente social, tenho visitado os postos de trabalho e me deparo com precariedades, como uma escada com obstáculos para a cabeça na Uras Pedreira, ou mesmo reduções de quadros de pessoal com a sobrecarga dos remanescentes, etc. Mais recentemente, com um dissídio sem absolutamente nenhum diálogo da administração com a representação legítima dos servidores. Para ser justo, fomos recebidos em uma ocasião pelo senhor vice-prefeito em um gabinete aberto, visto que o senhor prefeito havia tido uma agenda de última hora. Comparecemos tão somente para pedir uma mesa de negociação para uma proposta que entregamos com 2 meses e meio de antecedência. Dialogar com o contraditório é uma das premissas das instituições democráticas. O que há a temer com o diálogo? Temos 2 caminhos a escolher, senhoras e senhores. Ou adotamos uma postura radicalmente comprometida com a democracia, ou seja, diálogo democrático e tolerante, ou teremos a volta dos tempos da Arena, o partido da ditadura civil-militar, que, aliás, estão por aí, pois saíram das tumbas. Sem diálogo, não temos democracia. Sem democracia, não temos direitos sociais. Não temos políticas públicas, não temos cuidado com a população, não temos trato digno com o cidadão e as cidadãs, pois estes sempre serão alçados à condição de incapazes de defender os próprios interesses e sentirem-se acolhidos por sua cidade, por seu estado e por sua pátria. Acredito que são preocupações objetivas e éticas dos assistentes sociais que hoje figuram como essenciais para não mergulharmos na barbárie. Então, ao homenagear os assistentes sociais, acolhemos com felicidade tal reconhecimento e entendemos que seja o compromisso de vossas senhorias o enfrentamento das realidades que foram apresentadas até aqui. Chego ao final, parafraseando a música Perfeição, da Legião Urbana, para que estejamos prontos a vir juntos
e de corações apressados em meio a uma esperança que se vê dispersa, mas que é sim possível recomeçar um futuro com o Brasil e uma esteio andando para frente e não para trás, em busca de uma sociedade melhor, mais democrática e mais tolerante. E meu muito obrigado.